e os corações dos filhos se voltarão aos pais. Criando um plano de THF do zero. Antes de iniciarmos a criar o nosso plano de THF, é muito importante entendermos qual é a visão para a ALA no ano em que estamos criando esse plano. Então, nós precisamos identificar quais são as prioridades. Essas prioridades vão estar sempre enumeradas no plano de ação da área. Então, nós vamos usar esse plano sempre como base para o plano da nossa unidade. Então, aqui vocês estão vendo a visão para a ala de prioridades, que são os recém-conversos, que é a retenção, que são os missionários servindos e que são os membros gerando cartões de ordenança. Tendo isso em vista, nós vamos então pegar um item muito importante para o nosso plano de THF, que é membros gerando cartões de ordenança, que é o objetivo principal do plano de THF. Porém, lembrando que as outras prioridades da ala precisam também ser trabalhadas no plano de tempo e história da família, que é a retenção, que são os membros recém-conversos, né? E também preparar os jovens que estão indo para a missão, usando o tema templo e história da família. Então, nossa missão hoje é criar um plano de ação de tempo e história da família que vai priorizar todas essas pessoas na unidade, que vai interligar o trabalho para auxiliar todas essas pessoas. Sempre, é claro, usando o tema templo e história da família. Eu estou usando, como eu falei, o plano de templo e história da família da área de 2023. Então, esses números aqui que vocês estão vendo são as metas para 2023. Como é que a área fez? Ela fez uma meta anual e dividiu essa meta anual por meta inicial e meta final, para ficar mais fácil trabalhar com as unidades. Então, nós vamos supor que a estaca que nós estamos trabalhando, ela tem 6 unidades, beleza? Então, a ala que nós pertencemos, que vai ser a ala dona, né, desse plano de THF que nós estamos criando, ela é uma das 6 unidades dessa estaca hipotética. Então, a meta anual para 2023, que vai ser de 1º de janeiro até 25 de dezembro, são de 440 membros gerando cartões de ordenança. E é muito importante lembrar dessa especificidade da meta, porque as pessoas, elas sempre se confundem. A meta é de pessoas gerando cartões, não é de cartões sendo gerados pelas pessoas. Então, mesmo que uma pessoa gere 300 cartões de ordenança, ela ainda vai contar como somente uma, porque a meta é da pessoa que gera e não da quantidade de cartões que essa pessoa gerou. Então, vamos lá. A meta anual é de 440 membros gerando cartão de ordenança por estaca. Se essa estaca tem 6 unidades, dividindo essa meta anual, nós teríamos uma meta anual por ala de 74 membros gerando cartões de ordenança. A meta inicial, de acordo com o plano de tempo e história da família da área, é de 1º de janeiro até 1º de maio, que são 300 membros gerando cartões de ordenança por estaca, e nessa estaca hipotética seriam 50 por unidade. E a meta final seria do dia 2 de maio até o dia 25 de dezembro, 140 por estaca, ou no caso da nossa estaca, 24 por unidade. E esse é o primeiro item que precisa estar muito claro no plano de tempo e história da família. Sem uma meta específica, nós não conseguimos traçar um plano para trabalhar com a unidade. Então, o plano de tempo e história da família, ele também pode ser dividido entre inicial e final, assim como a meta foi dividida, para ficar mais fácil de trabalhar e mais fácil de acompanhar o alcance das metas. Então, sabendo exatamente aonde eu quero chegar, eu vou poder traçar um caminho mais assertivo para chegar nesse resultado final, que são, né, as metas da área em templo e história da família. E quando o plano ele tem esses números, né, especificados, fica muito mais claro,
para o líder de tempo e história da família, para os líderes das organizações e também para os consultores, bem como para os membros, porque o trabalho de tempo e história da família, ele não fica fechado somente para os líderes trabalhar. Então, a gente tem figuras específicas, né, com responsabilidades específicas dentro da unidade, porém, os membros também podem auxiliar. Eles podem auxiliar no trabalho de tempo e história da família, juntamente com os consultores, juntamente com o líder de tempo e história da família e com os conselheiros responsáveis das organizações, tanto da Sociedade de Socorro quanto do Coro. Mas para que eles possam saber como ajudar, eles precisam conhecer também esse plano. Então, esse plano de tempo e história da família, ele é muito importante, ele é tão importante quanto traçar ações pontuais de trabalho durante o ano. Tá? Porque o plano de tempo e história da família, a gente pode encarar ele como se fosse um mapa para nos levar no caminho, aonde a gente quer chegar. Então, esses são os números que vão guiar todas as nossas diretrizes para o plano. Aqui nós temos algumas sugestões de atividades da área. Então, nós temos em julho a Conferência de Tempo e História da Família para a URM e em setembro o Projeto Raízes para membros novos. Essas duas atividades estão citadas no Plano de Tempo e História da Família da área, inclusive em um anexo deste plano estão algumas sugestões, tanto de calendário quanto de atividades que podem ser realizadas para que o planejamento seja efetivo. Lembrando que essas atividades são sugestões da área, porque são atividades que vão funcionar em âmbitos de estaca. Em alguns locais do Brasil ocorre em âmbito de conselho, mas é muito difícil isso acontecer. Então, geralmente, essas atividades que são sugestões da área, elas acontecem a nível de estaca. Então, quem vai decidir de verdade data, como vai acontecer, o orçamento que vai ser utilizado, etc., vai ser sempre a estaca que está organizando. Então, agora nós temos as metas da área e as atividades sugeridas pela área. Com isso em mãos, agora nós vamos, então, efetivamente iniciar o processo de criação do plano de tempo e história da família da nossa unidade. Vamos começar, então, a enumerar os nossos principais objetivos. Então, o primeiro seria membros com conta no Family Search e a árvore familiar até a 4ª geração. Esse é um dos primeiros objetivos em Tempo e História da Família, tanto do líder quanto dos consultores. Então, nós precisamos sempre trabalhar com isso em mente. O membro que trabalha com Tempo e História da Família, ele precisa ter uma conta no Family Search e ele precisa iniciar a pesquisar, pelo menos, os seus parentes até a 4ª geração. Esse é o mínimo que podemos fazer por ele. Mas como, então, nós vamos alcançar, né, esse objetivo na unidade? Então, aqui nós temos uma ideia que seria realizar oficinas mensais na capela, com foco nos recém-conversos, na URM e na primária. Lembrando que quando nós falamos em primária, nós estamos falando sempre em valorosos, que são aquelas crianças que já têm 8 anos, já são batizadas e já têm número de membro. Portanto, já podem abrir uma conta SUD no Family Search. Quando que vai acontecer? Nós precisamos, então, determinar quando que essas oficinas mensais vão ocorrer. E aqui eu coloquei terceiro domingo às 15 horas. Então, nós já sabemos pelo plano de THF que nessa unidade, todo terceiro domingo, a partir das 15 horas, estará ocorrendo uma oficina de Tempo e História da Família. A designação é quem é que vai liderar e quem é que vai organizar essas oficinas. Então, na designação aqui nós temos que a oficina vai ser liderada pelo líder de Tempo e História da Família e um consultor responsável por cada convidado, que será responsável por transportar o convidado e atendê-lo na oficina. A meta principal dessas oficinas mensais é sempre abertura de conta e inclusão de nomes.
Com relação à designação, é muito importante lembrar que o líder de tempo e história da família é o que vai encabeçar essas oficinas. Então, ele vai se certificar de que essas oficinas, no ano de 2023, vão ocorrer regularmente todo mês, de acordo com o plano de tempo e história da família. E o consultor, qual vai ser o papel dele? Vai ser o de levar as pessoas para serem atendidas. Então, nós vamos ter os consultores, o líder de tempo e história da família vai solicitar que ele escolha, né, algum membro, às vezes ele já identificou algum membro que precisa ser ajudado, ou o líder vai designar uma pessoa para esse consultor. E esse consultor vai ficar, então, responsável totalmente por esse membro, por chamar ele para a oficina, se certificar de que ele vá dando carona se for preciso, e também atender esse membro lá na oficina. Dessa forma, a atividade ela fica bem amarrada e não tem como ela dar errado. Como é uma atividade que já está regularmente normatizada no plano da ala, ela precisa acontecer todo mês. E para isso acontecer, as pessoas envolvidas precisam estar muito bem esclarecidas do que elas precisam fazer para que essa atividade aconteça. Porque daí, por exemplo, na falta de qualquer uma dessas figuras de liderança, é só o consultor, por exemplo, recorrer ao plano de tempo e história da família e verificar como essa atividade deve ocorrer. O item número 2 é envolver no trabalho de tempo e história da família membros novos, inativos, ORM e valorosos. Então, uma das metas principais é envolver essas pessoas no trabalho de tempo e história da família. Para que isso aconteça, é muito importante que eles tenham designações nessa área. E aí nós temos uma ideia: visitas de ministração pelos ministradores e consultores em momentos diferentes. A meta seriam 4 visitas mensais. Lembrando que nessa lista de visitas, dessas 4 visitas mensais, é importante que a gente divida, né? Então, um deles seria membro novo, um inativo, um jovem da URM e um valoroso. Às vezes, pode acontecer do consultor ser designado para visitar apenas uma família, porém, nessa família tem desses 4 grupos aí. Então, a designação seria: cada consultor recebe nomes dos líderes de THF, que os recebe dos conselheiros do Coro e Sociedade de Socorro após a visita dos ministradores. Os ministradores, então, eles vão iniciar esse trabalho nas visitas de ministração mesmo, da lista deles de ministração. Então, eles vão levar, por exemplo, o livreto Minha Família, Histórias que Nos Unem, né? E eles vão preencher junto com o ministrado deles esse livreto. Quando eles acabam de preencher esse livreto, eles vão passar o nome dessas pessoas que estão com livretos preenchidos para a Sociedade de Socorro ou para o coro, para o líder, né, no caso, quando passa o relatório de administração. E aí vai informar que fulano, ciclano, beltrano já estão com o livreto completinho e preenchido. E aí, a partir daí, esses nomes são repassados para o líder de tempo e história da família, que vai repassar, por sua vez, para os consultores. Vai dividir essa lista entre os consultores dele, para que eles possam partir para o segundo passo, que é o quê? É alcançar a meta desse item, a abertura de conta SUD para todos esses membros que estão com o livreto já preenchidos, né? Transferir as informações do livreto para o Family Search e o principal, gerar cartões de ordenança desses falecidos com esses membros, tá bom? Então, lembrando que a gente tem o item, né, que a gente quer alcançar. Nós temos uma ideia para alcançar esse item e, além disso, nós precisamos ainda pensar como que dentro desse item nós vamos bater a meta da área. Lembrando que a meta da área é só uma, é gerar cartões de ordenança. Todas as ideias, todas as atividades, todos os itens do plano de tempo e história da família deve circundar por essa meta, que é gerar cartão de ordenança.
Terceiro ponto é preparar todos os membros que podem ter as ordenanças do templo para recebê-las. Esse ponto é muito importante, visto que a meta também da área é de que todos os membros adultos tenham recomendação do templo e tenham feito as suas ordenanças. Então vamos para a primeira ideia, que seria manter ativo um curso de preparação para o templo mensal. O curso de preparação para o templo tem 6 aulas, então é possível manter um curso por mês ativo. Até mesmo porque as turmas devem ser pequenas, de no máximo 5 alunos, para que o aproveitamento seja o máximo possível. Os alunos seriam os irmãos visitados pelos consultores no mês anterior ao início das aulas, que seriam o foco: membros novos, inativos, ORM e valorosos. Lembrando que esses são os focos. E o curso de preparação para o templo, quem tem que participar são os adultos. Então, o ORM e valorosos aqui fica de fora do curso, mas lembrando que os irmãos que foram visitados era desse grupo aí, desses 4 tipos, né, que são os membros novos, inativos, ORM e valorosos. Então, esse curso, eles são para os adultos participarem. Então, essa ideia é uma continuação da ideia anterior, que é a ideia da ministração. Então, os ministradores fazem a visita e preenchem o folheto. Depois do folheto, esses ministrados, né, são repassados para os consultores, que vão gerar cartões junto com esses ministrados. Depois disso, os consultores vão repassar esses nomes para o líder de Templo e História da Família, que vai repassar ao bispado, para que essas pessoas possam ser entrevistadas e incentivadas a irem ao templo. E uma das metas, né, da entrevista com o bispo seria, então, o desafio de participar da próxima turma desse curso de preparação para o templo. Como é um curso que vai estar em constante funcionamento, o ideal seria chamar 2 professores, né? Ou, por exemplo, 2 casais, para que eles possam intercalar entre as turmas, né? O casal não precisa dar aula junto, pode ser o homem, depois a mulher, aí do outro casal o homem, depois a mulher, e aí sim ficam 4 professores intercalando entre um curso e outro, para que não fique pesado para ninguém. Aí também já ficaria, né, decidido onde e quando acontecer, que seria na capela, toda quarta, às 20 horas, que é aqui a minha sugestão, né? Com início em, e já coloca a data. Assim como lá na designação eu coloquei X, X, Y, Y, Z e WW, que seriam já, o plano já tem que estar com a indicação do nome dos professores, para que não haja dúvidas, né, de onde, quando, quem vai dar aula e os alunos. Então, ele está bem específico para que ninguém se perca na hora de colocar em prática. E a próxima ideia seria também um serão trimestral sobre Templo e História da Família, sendo organizado por comitês que envolveriam os alunos das turmas de curso de preparação para o templo. Onde e quando seriam nos meses, por exemplo, fevereiro, maio, agosto e novembro, na capela sempre às 19 horas. E aí embaixo, você está vendo aí dentro desse retângulo, as datas. Já o comitê já precisa dizer quais serão as datas específicas de cada serão do ano que vai ser colocado em prática esse plano. Uma terceira ideia seria instituir discursos mensais sobre templo e história da família. A sugestão aqui seria convidar os alunos do curso de preparação para o templo, os consultores, né, e o líder de templo e história da família. E quando seria sempre no segundo domingo de cada mês. Então a ideia aqui é que nesse segundo domingo, pelo menos um discurso tem que ser no tema Templo e História da Família. Uma quarta ideia seria um treinamento semestral no 5º domingo sobre Templo e História da Família. Então, a cada semestre, o treinamento de 5º domingo tem que ser abordado o tema de Templo e História da Família. A designação seria do líder, né, de Templo e História da Família, que pode designar outras pessoas, mas o responsável por esse treinamento sempre é o líder de Templo e História da Família. E os 2 objetivos principais desse treinamento seria a geração de cartão de ordenança e também aprender sobre a doutrina do templo.
Lembrando que nesses treinamentos de quinto domingo sempre existem membros novos, né? Às vezes inativos também nas aulas. Então é importante ensinar a doutrina do templo e fazer com que essas pessoas acessem a sua conta no Family Search e gerem cartão de ordenança. E mais uma ideia dentro desse item seria entrevistas com o bispado ocorrendo toda quarta-feira. Então, no caso, a quarta-feira seria específica para o bispado entrevistar os membros para a sua recomendação do templo. E sempre teriam pessoas para serem entrevistadas, né? Que seriam os alunos do curso de preparação para o templo, que vai finalizando. Então, a partir do momento que finaliza o curso, esses alunos são direcionados para quarta-feira estarem na capela e serem entrevistados pelo bispo ou seus conselheiros, né? O objetivo dessas entrevistas é, claro, né, tirar a recomendação ou renovar a recomendação e, além disso, fazer metas também. Então, é claro que a gente não vai parar nunca na recomendação. O membro, ele precisa frequentar o templo. Só que nós não podemos fazer metas de frequência ao templo. O que nós podemos fazer é metas de como que nós vamos desafiar, né? De que forma que nós vamos desafiar os membros a estarem no templo. E aí vem o quarto tópico, que é o último, mas não é o menos importante, que é incentivar a frequência ao templo. Como eu falei, a frequência ao templo não pode ser uma meta do bispado. A meta que nós precisamos ter é uma meta de incentivar os membros a frequentar o templo. Então, uma dessas está nessa próxima ideia, que é a caravana de ala para o templo mensalmente. Então, se nós nos juntarmos em grupos, né, da ala para fazermos essas caravanas, é muito mais fácil dos membros sentirem o desejo, se sentirem envolvidos a frequentarem o templo regularmente, do que eles organizarem essa ida sozinhos, mesmo que o templo seja perto da casa deles. A designação seria do líder de Tempo e História da Família, ele que vai organizar. Ele pode montar uma comissão para essa preparação, para coordenar a geração e impressão de cartão de ordenança para cada membro da caravana, coordena os agendamentos e as participações nas sessões para que os membros não fiquem soltos, sem ter o que fazer. As metas para cada sessão seriam 5 batismos e confirmações, 5 iniciatórias, 1 investidura, 5 selamentos ao cônjuge e 10 selamentos aos pais. Por que eu coloquei essa meta específica? Porque é o número de ordenanças que são geradas no recurso Ordenanças Prontas. Então, se o membro que estiver se preparando para ir para a caravana não tiver nomes para gerar, ele vai gerar através do recurso Ordenanças Prontas. E o mínimo que esse recurso gera é esse número aí. Então, essa é a meta para cada membro. E essa meta para cada membro ela é muito importante, para que eles possam entender que eles estão indo para o templo para trabalhar. Né? Então, essa meta também ela é muito alcançável, porque ela vai usar esse recurso, né, que é o novo recurso que a igreja está disponibilizando hoje para os membros que não possuem nomes para levar ao templo. Então, se eles não possuem nomes da própria família, eles podem usar esse recurso. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, por favor, comentem e não se esqueçam de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas ideias, para poder colocar em prática o plano de tempo e história da família das unidades. Então, espero que esse vídeo tenha sido bem proveitoso para vocês. Até o próximo!